O filho que o mundo rejeitou. Há histórias que não se contam apenas com palavras. Elas se contam com o peso do silêncio entre uma frase e outra, com o tremor na voz quando a dor se torna real demais, com o brilho nos olhos quando a esperança finalmente amanhece. Esta é uma dessas histórias. Era uma noite fria quando Samuel nasceu. Não havia festa, não havia flores, apenas o choro abafado de uma mãe que sabia que seu filho entraria no mundo sem a aprovação dele. O pai, ao ver aquela criança franzina e de olhos grandes demais para o rosto pequeno, virou as costas e nunca mais voltou. Esse menino não vai dar em nada, foram suas últimas palavras antes de atravessar a porta. Maria, a mãe, segurou aquele bebê contra o peito e chorou. Mas entre as lágrimas, sussurrou uma oração que ecoaria por toda a vida de Samuel: Senhor, se o mundo não o quer, que o Senhor o queira. Faça dele seu instrumento. Os anos de rejeição, Samuel cresceu nas margens, sempre nas margens. Na escola, era o menino que sentava sozinho no recreio, o último a ser escolhido para qualquer time, o invisível que professores esqueciam de chamar na chamada. Ele era magro demais, desajeitado demais, pobre demais. Suas roupas eram remendadas, seus cadernos tinham páginas faltando e seu lanche era dividido entre ele e a fome. Aos 10 anos, Samuel começou a trabalhar numa feira, carregando caixas que pesavam quase tanto quanto ele. Os outros meninos riam de seu esforço, da forma como seu corpo tremia sob o peso. Olhem o fracote, gritavam. E Samuel abaixava a cabeça e continuava. Porque Maria lhe ensinara algo que o mundo não conseguia entender. Filho, quando as pessoas te empurram para baixo, é porque Deus está te preparando para saltar mais alto. Mas havia noites, em que Samuel se ajoelhava no chão frio de seu quartinho de madeira e perguntava a Deus por quê. Por que eu? Por que esta solidão que corta como vidro? Por que este vazio que ninguém vê? E Deus respondia no silêncio. Não com palavras audíveis, mas com aquela paz estranha que invade o peito quando tudo deveria ser desespero. Era como se uma mão invisível limpasse suas lágrimas e sussurrasse: ainda não, meu filho, ainda não é o tempo, mas está chegando. O encontro com o abismo. Aos 17 anos, Samuel perdeu sua mãe, um câncer silencioso que a levou em 6 meses. Ele segurou sua mão até o último suspiro, e Maria, mesmo na dor, sorriu para ele e disse: não tenha medo, meu filho. Deus tem um plano tão bonito para você que eu quase invejo não poder ver. Mas vou estar lá de cima torcendo. Promete que vai confiar? Samuel prometeu. Mas quando ela partiu, algo dentro dele também morreu. Ele tinha uma escolha. Todos nós temos. Aquele momento em que a dor é tão grande que precisamos decidir: vamos deixar que ela nos destrua ou vamos deixar que ela nos transforme? Durante meses, Samuel vagou como um fantasma. Perdeu o emprego, perdeu o barraco onde morava, dormiu nas ruas. Havia dias em que ele não tinha forças nem para mendigar. Sentava-se debaixo de marquises e observava as pessoas passarem. Todas com pressa, todas com destinos, todas com alguém esperando por elas em algum lugar. E ele não tinha ninguém. Foi numa dessas noites, tremendo de frio sob um viaduto, que Samuel gritou para o céu. Um grito que vinha do fundo da alma, daquele lugar onde a fé e o desespero dançam juntos. Por que me deu esta vida se era só para sofrer? Por que me deu esta dor se não me dá forças para suportar? Eu confio no Senhor, mas até quando? Até quando? E então, silêncio, mas um silêncio diferente, como se o universo inteiro tivesse parado para ouvi-lo. E na quietude daquela madrugada, Samuel abriu os olhos e viu um homem idoso sentado a alguns metros dele, igualmente desabrigado, igualmente quebrado. O homem olhava para ele com olhos serenos e disse apenas: jovem, você tem pão? Samuel tinha meia bisnaga velha que alguém lhe dera. Era tudo o que tinha para comer, até não sabia quando. Mas algo aconteceu naquele momento. Algo que não se explica, apenas se sente. Samuel dividiu seu pão, e o velho comeu em silêncio. Quando terminou, levantou-se,
colocou a mão no ombro de Samuel e disse: Deus me mandou te dizer uma coisa: o filho rejeitado pelo mundo será abraçado pelo Pai. Você foi escolhido justamente porque foi desprezado. Sua dor tem um propósito. Acredite. E então desapareceu na escuridão. Samuel procurou por ele nos dias seguintes. Nunca mais o encontrou. Mas aquelas palavras ficaram, grudaram em sua alma como bálsamo numa ferida aberta. O recomeço silencioso, algo mudou naquela noite. Samuel não tinha nada, literalmente nada, mas tinha algo que o mundo não podia dar nem tirar, tinha fé. Fé, não como sentimento, mas como decisão. Decidiu acreditar que Deus não o havia esquecido. Começou pequeno. Conseguiu um emprego numa padaria, acordando às 3 da madrugada para amassar pão. Enquanto suas mãos trabalhavam, sua boca orava. Cada pão que saía do forno era uma prece. Cada cliente que ele servia era uma missão. Ele decidiu que seria excelente, não para impressionar os homens, mas para honrar aquele que o sustentava. O dono da padaria, seu Antônio, era um homem rude, de poucas palavras e muitas exigências. Mas com o tempo, começou a notar algo diferente em Samuel. Havia uma alegria naquele rapaz que não fazia sentido. Como alguém que não tinha nada podia sorrir daquele jeito. Como alguém que dormia num abrigo podia tratar todo mundo com tanta gentileza. Um dia, seu Antônio perguntou: Menino, o que te faz tão diferente? E Samuel respondeu simplesmente: Jesus, seu Antônio, eu não tenho nada, mas tenho ele. E isso basta. Seu Antônio nunca esqueceu aquelas palavras. A transformação que vem de dentro. Samuel começou a estudar à noite. Numa biblioteca pública, com livros velhos e luz fraca, ele devorava conhecimento. Matemática, história, literatura, administração. Não porque alguém lhe dissesse para fazer, mas porque algo dentro dele havia despertado. A voz de Deus não é sempre trovão, às vezes é apenas um sussurro que diz: levanta, há mais para você. Aos 23 anos Samuel teve uma ideia que nasceu de suas dores, de suas noites nas ruas, de sua fome e solidão. Ele queria abrir uma padaria comunitária. Um lugar onde pessoas em situação de rua pudessem trabalhar, aprender e recomeçar, onde cada pão vendido alimentasse não só corpos, mas esperanças. As pessoas riram. Você, um mendigo querendo abrir um negócio, você mal tem roupa no corpo. Mas Samuel não desistiu. Ele orava, trabalhava, economizava cada centavo, e falava de seu sonho com quem quisesse ouvir. Até que um dia, uma mulher o ouviu. Ela havia perdido um filho da idade de Samuel anos atrás, e de alguma forma viu nele o reflexo do que poderia ter sido. Ela era empresária, e decidiu investir. Não muito, o suficiente para começar pequeno. Mas era tudo o que Samuel precisava. O pão que alimenta almas, pão da esperança. Assim Samuel chamou sua padaria. Ficava num bairro simples, numa rua onde a maioria dos estabelecimentos tinha grades nas janelas. Mas não aquele. As portas eram abertas. O cheiro de pão fresco perfumava toda a quadra. Samuel contratou 4 pessoas, todas vindas das ruas, como ele. Ensinou-lhes o ofício, não apenas de fazer pão, mas de renascer. Cada manhã começava com uma oração. Cada noite terminava com gratidão. E os pães? Os pães eram feitos com uma dedicação que as pessoas sentiam no sabor. Clientes vinham de longe. E não era só pelo pão, era pela forma como Samuel os recebia. Ele olhava nos olhos de cada pessoa e via nelas o que ele havia sido, alguém precisando ser enxergado. Alguém querendo acreditar que poderia ser mais. Havia uma senhora idosa que ia toda semana comprar seu pãozinho francês. Um dia, ela disse a Samuel: meu filho, eu venho aqui não pelo pão, mas porque você me lembra que Deus ainda faz milagres. E Samuel, com lágrimas nos olhos, respondeu: Nona Maria, o milagre não sou eu. É Ele que opera através dos quebrados. Eu sou apenas um vaso rachado que Deus insiste em usar. O filho que o mundo abraçou, hoje, 10 anos depois,
Pão da Esperança tem 12 unidades. Samuel não é mais aquele menino magro e rejeitado. Mas em seus olhos, você ainda vê a humildade de quem sabe de onde veio. Ele emprega mais de 200 pessoas, todas com histórias parecidas com a dele. Mas o mais bonito não são os números. É o que acontece dentro daquelas padarias. São os sorrisos de quem achava que nunca mais teria valor. São as lágrimas de quem reencontra a dignidade. São as orações que ecoam entre o barulho dos fornos. Samuel casou-se com Ana, uma professora que conheceu numa campanha de doação de livros para sua empresa. Eles têm 2 filhos, e toda noite, antes de dormir, Samuel os abraça forte e conta uma história. A história de um menino que o mundo rejeitou, mas que Deus não largou. Ele sempre termina da mesma forma: meus filhos, lembrem-se, quando você acha que está sozinho, é porque Deus está mais perto. Quando tudo parece acabado, é porque algo novo está começando. Confiem, mesmo quando dói, especialmente quando dói. A mensagem final: se você está lendo esta história sentindo que o mundo virou as costas para você, se carrega rejeições que cortam mais fundo que qualquer faca, se olha ao redor e vê todos brilhando enquanto você mal consegue acender, ouça bem, você não foi esquecido. A rejeição que te quebra hoje é a fundação do propósito que vai te erguer amanhã. Deus não desperdiça dor, Ele a transforma. Cada lágrima que você derrama é semente que vai germinar em força. Cada noite que parece não ter fim é véspera de um amanhecer que você ainda não consegue imaginar. Samuel entendeu algo que o mundo leva uma vida inteira para aprender: não somos definidos pelo que nos acontece, mas por em quem confiamos enquanto acontece. A fé não é a ausência de dor, é a certeza de que a dor tem propósito. O filho que o mundo rejeita, Deus escolhe, não apesar da quebra, mas por causa dela, porque vasos rachados deixam a luz passar melhor, porque corações feridos entendem outros corações feridos, porque quem foi ao fundo conhece o valor de cada passo de subida. Então levante, não porque é fácil, mas porque é necessário, não porque você vê o caminho todo, mas porque Deus vê, e isso basta. Sempre bastou, sempre bastará. A sua história não acabou, ela mal começou, e Deus está escrevendo cada página com tinta de eternidade. Confia, continue, acredite, o melhor ainda está por vir. Amém.